8, a partir do 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Até aqui, convido a igreja a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso e eterno, louvamos o teu nome, Deus. E neste momento, diante da tua santíssima palavra, Pai, eu mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, Senhor. E eu clamo a ti, Deus, eu rogo a ti que envie teu Santo Espírito e que tudo que for falado aqui seja ministrado, Deus, pelo teu Santo Espírito. Repreenda qualquer palavra que não venha do Senhor, que nem saia dos meus lábios. Mas somente o teu Santo Espírito fale através de mim, Senhor. Eu lhe peço, por favor, que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, o Senhor do fruto permanente. Lá em João, capítulo 15, verso 16, Jesus diz: Não fostes vós que escolheste a mim, eu vos escolhi e designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O Senhor é o Senhor do fruto permanente. É Ele que consegue manter aquele que recebeu a palavra como uma semente em solo fértil, a ponto de produzir a 100 por 1. É Ele que faz isso. É Ele que coordena ou que cuida de todas estas coisas. É Ele que faz isso. A parábola do semeador não trata de 4 tipos de pessoas, como a maioria das pessoas entende. Aquelas pessoas que são como o solo à beira do caminho, aquelas pessoas que são como o solo rochoso, aquelas pessoas que são como os espinheiros, e aquela pessoa que é como um solo fértil. Essa parábola não trata de 4 tipos de pessoas. Só existe um tipo de pessoa, mal e pervertida e pecadora, e que merece o inferno. Só existe esse tipo de pessoa. Existe uma segunda classe de pessoas pela misericórdia de Deus, aqueles que foram eleitos por Deus, alcançados pela graça e revelados aos olhos espirituais deles, a grande graça de Cristo
onde é operado no coração deles a fé salvadora. Mas o ser humano é todo igual. Existe um tipo de pessoa, pecador e destituído da glória de Deus, pois as Escrituras nos informam que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o sonho acabou. Não há esperança. Não há nenhuma situação, nenhuma possibilidade do ser humano ser liberto do seu pecado e ser absolvido de pagar o preço pelo mal que ele comete durante seus dias na terra. Não há a menor possibilidade disso. Pelo simples fato de ter nascido um ser humano, já herdou o pecado original de Adão. Em pecado me concebeu a minha mãe. Fui gerado em pecado, concebido em pecado. Já nasci pecador. Não há a menor possibilidade, não há esperança para o ser humano. Portanto, a parábola do semeador não vem tratar de 4 tipos de pessoas. A parábola do semeador não vem tratar de personalidades. Não vem tratar da personalidade das pessoas. Olha, esse é mais efusivo, esse é mais impulsivo, esse é mais manso, esse é mais calmo, este é mais inteligente, este é mais culto, este é menos provido de inteligência e sabedoria. Não é disso que se trata aqui. Aqui se trata da semente. E a semente é a palavra de Deus. Note que na parábola do semeador, a ênfase, o personagem principal é a semente. Não é o semeador. O semeador é alguém. Não fala o nome de uma pessoa, não fala o ofício de uma pessoa. Não fala assim, um pastor saiu a semear, um evangelista saiu a semear, uma mulher fervorosa de oração saiu a semear. Não fala isso. Não fala um justo saiu a semear. Não fala isso. A ênfase da parábola é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é lançada pelo semeador. E esse semeador pode ser o próprio Cristo, pode ser os oficiais da igreja, pode ser eu, pode ser você. Qualquer pessoa que estiver lançando o evangelho de Cristo no coração de alguém é um semeador lançando a boa e perfeita semente. O problema aqui não é a semente, a qualidade da semente é excelente. Também não se trata de diversos tipos de pessoas, mas aqui se trata de 4 tipos de coração. Ou seja, o coração é sujeito à mente, ao intelecto da pessoa. Pessoas que são dominadas pelo coração são as pessoas mais infelizes do mundo, porque elas são levadas de emoção em emoção, em emoção, em emoção, e esfriamento em esfriamento, decepção em decepção, desilusão em desilusão, e ela não tem compreensão das coisas, ela só é levada por emocionalismos, em todas as áreas da sua vida. Basta alguém falar alguma coisa que quebre a sua ilusão, basta alguém agir de um jeito que ela não espera, e que tudo desmorona. Não se trata de diversos tipos de semente, não se trata de diversos tipos de pessoas, não se trata dessas coisas, mas se trata do coração humano. 4 tipos de possibilidades e momentos do coração humano. Agora, nesse exato momento, nós estamos diante da semente que está sendo lançada. Se você não tiver medo, faça uma pausa e olhe para o seu coração agora. O que seu coração deseja agora? O que seu coração está querendo? Qual é o interesse do seu coração? O que está no seu coração? Você está pensando no almoço? Você está pensando durante a semana no seu serviço? Você está pensando em ir dormir? Você está pensando em ir passear? Você está pensando como sua vida está sofrida? O que está acontecendo com o teu coração agora? É isso que se trata. Por isso que Jesus, aqui em Lucas, isso aqui está resumido.
Em Marcos, no capítulo 4 de Marcos, está detalhado. E Jesus fala, quem não entende essa parábola, não entenderá o resto. Quem não entender essa parábola, não entenderá o evangelho, não vai entender. Porque Cristo disse que quem não entender isso aqui, não vai entender o evangelho. Pode se tornar qualquer que hoje em dia é doutor em teologia, bacharel em espiritualidade, pode se tornar o que for, o diploma que os homens quiserem dar e que o dinheiro pode comprar, mas não vai entender o evangelho santo de Cristo, porque isso aqui se trata de mim e da minha responsabilidade pessoal, de como eu encaro o evangelho que é pregado para mim. Palavras de vida e de morte, de bênção e de maldição, de salvação e de condenação, de destino eterno. Se eu não entender isto, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Mesmo que eu consiga tudo que eu quero, mesmo que tudo que os meus olhos desejem, eu consiga ter, ainda assim, eu serei alguém totalmente sem esperança no final da minha vida. Porque para onde irei eu? Para onde eu vou? Quando passa determinado tempo, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Se Cristo voltará num piscar de olhos, depois que eu der meu último suspiro, num piscar de olhos, aonde eu estarei? Diante de quem? Então a parábola do semeador, se ela não for compreendida, se alguém não entender a parábola do semeador, não entenderá o santo evangelho de Cristo. E não entenderá. Não porque eu acho isso, mas é porque Cristo disse isso em Marcos 4. Então, irmãos, é dito por parábolas, porque Deus ele é soberano. E a quem ele quer revelar, e a quem ele quiser revelar, essa pessoa será iluminada e ela entenderá racionalmente. Então, o semeador não importa. O semeador, seja ele quem for, exceto Cristo, que é o próprio Deus que veio aqui, que foi semeador também. Os outros não têm importância nenhuma. Seja ele o líder máximo da maior denominação cristã do mundo, seja ele um evangelista proeminente que enchia estádios de pessoas, não importa, não tem valor, não precisa dar nem nome para ele. O semeador é alguém que vai lançar a semente. O que importa aqui nessa parábola é a semente. O que importa aqui nessa parábola é que a semente vai trazer vida ou morte. A semente vai trazer salvação ou condenação. A semente vai trazer a cura ou a enfermidade eterna. A semente é o que importa na parábola do semeador. E Jesus ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus. É a palavra que é tão combatida ao longo do tempo. É a palavra que as pessoas querem, como é que fala? Que tem que atualizar, que tem que mudar. Que cada dia sai uma tradução diferente tentando mudar o sentido original da palavra. Mas ela é perseverada por Deus ao longo do tempo. Passou pela queima de livros, passou pela perseguição do Império Romano, passou por diversas perseguições de países comunistas, de países islâmicos, passou por diversas perseguições no mundo e ela está mais abrangente do que nunca. Agora em redes sociais, de forma digital, e todo lugar você encontra. Ela está cada dia mais forte, porque o próprio Verbo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por mais que o homem empreenda dinheiro, recurso, força bélica, força de poder, pessoas zombando de cristãos, perseguindo os pequeninos de Cristo, humilhando os pequeninos de Cristo, por mais que isso aconteça, a palavra nunca passou. Esta semente, ela já passou pelo crivo do tempo, e a qualidade dela é excelente. Então aqui não se trata de tipos de pessoas, porque somos todos iguais. Não se trata da ação do semeador, porque o semeador é irrelevante aqui. Eis que o semeador saiu a semear.
Mas o que importa aqui é a semente. Agora, a única coisa que eu posso fazer é preparar o solo para receber a semente. É só isso que eu posso fazer. Se eu entender intelectualmente que o que importa aqui é a semente, é a palavra, e que esta sementinha, que parece algo morto, algo inofensivo, algo simples, algo que alguém escreveu numa folha de papel, ou algo assim irrelevante, se eu entender que isso tem o poder da minha vida ou da minha morte, de bênção sobre mim ou de maldição, de salvação ou de condenação, eu vou ver como essa semente é importante. E aí, eu entendendo a importância da semente, entendendo racionalmente, peraí, minha vida, meu destino depende desta semente, não depende do semeador. Eu não estou confinado a um tipo desse de solo, porque eu sou um tipo de pessoa assim, não isso. Mas se eu entender a importância e o poder da semente, eu falo, opa, nunca estive diante de nada tão forte. Nunca estive diante de nada tão poderoso. Nunca estive diante de nada tão significativo para o restante da minha vida, como essa semente que está sendo lançada sobre mim agora. Se eu entender isso intelectualmente, eu vou começar a cuidar de preparar o solo para que quando essa semente entrar, ela não entre nesses solos que acabou não frutificando. Mas eu vou começar a desejar, não só desejar, eu vou começar a implorar, Senhor, frutifica essa semente em mim, Senhor, eu dependo dessa semente, eu preciso disso, senão eu serei apenas um ser humano que passou por aqui, sofreu, morreu, caiu no esquecimento, e estou passando uma eternidade inteira, pagando o preço dos meus erros, dos meus pecados, porque todos cometem pecados, porque somos todos iguais. Senhor, que a tua misericórdia me alcance através dessa semente. Senhor, faça a tua obra através dessa semente. Senhor, encontre no meu coração de algum jeito um solo fértil, nem que for um canteirinho, nem que for um vaso. Senhor, que essa semente, ela frutifique em mim, porque senão eu perecerei eternamente. Nos meus momentos de angústia, solitário e sozinho, sem esperança, com a alma gelada, esperando a morte, sem saber exatamente o que vou encontrar do lado de lá e que tipo de sofrimento terei que passar a vida inteira, só sei que cometi erros e que sem o poder salvador dessa semente estarei totalmente condenado. Eis aí a parábola do semeador. Quem não entender essa parábola não compreende o Evangelho, não dará importância ao Evangelho, achará que é apenas uma religião, eu sigo se eu quiser, Deus é cavalheiro, e ele fala, toda essa filosofia que nasce no pensamento humano, tudo isso. Mas Jesus vem falar, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Essa semente tem poder de salvar a tua alma. Mas não são todos que vão entender isso. Depois ele começa a explicar. Ele mesmo explica. Veja que é muito comum nós vemos nas parábolas de Cristo a teologia, né? Nós vamos estudando e entendendo aquela parábola e vamos ensinando as pessoas. Esta parábola aqui, ele mesmo ensinou. Ele mesmo ensinou. Ele ensinou tudo sobre essa parábola. Ele falou a parábola, os apóstolos perguntaram, mas que parábola é esta? E ele começa então a ensinar aquela parábola. Ele começa a ensinar a parábola. E ele diz aqui, beira do caminho. A beira do caminho, verso 10 aqui, Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos demais falas por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o sentido da parábola. A semente é a parábola de Deus, é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo
e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Por que ele não fala o caminho, um caminho onde os homens pisam, o caminho... Por que ele usa a expressão à beira do caminho? Porque esses que ouviram e que o diabo teve o poder de roubar essa palavra, são à margem. Não estão no caminho. Estão na margem. São os que nós chamamos hoje de marginalizados. Porque eles não estão dentro do caminho. Eles estão perto. Eles estão à margem. O caminho anda assim, ele anda assim, mas ele não está aqui. É uma linha paralela. Uma linha paralela. E a definição da linha paralela é: quanto mais se prolonga, por mais que se prolongue, nunca se encontra. Sempre será marginalizado. Ele pode vir no culto a vida inteira, todos os cultos, ouvir YouTube, ouvir mensagem em rádio, televisão, ir em todas as igrejas que ele conhece, ele pode ouvir, ele sempre vai estar marginalizado. Ele sempre vai estar à margem. Porque enquanto é pregado para ele está lá pensando em qualquer outra coisa. O coração dele não recebe a palavra. Ele não está preocupado com a palavra, ele não entendeu. Ele não sabe que ele depende daquilo. Ele não sabe que o futuro dele depende daquela semente. Que está sendo plantada uma semente no coração dele. Ou melhor, que está sendo lançada uma semente que ele deveria cultivar e plantar e colocar em solo fértil. Ele está alienado com relação a isso. Ele ignora isso. Então ele escuta aquilo como um bêbado escuta alguma coisa que amanhã ele não vai lembrar mais. Ele está inconsciente, ele está alcoolizado, ele está... Como é que chama quando a pessoa está... Embriagado. Embriagado é quando a pessoa está fora de consciência, né? Ele não tem consciência... Entorpecida. Hã? Entorpecida. Entorpecido. Ele não tem um estado de consciência pleno sobre aquilo. Então está sendo lançada a semente nele, mas ele simplesmente não sabe, não percebe a importância daquilo. Esses são na beira do caminho. Se você mantiver seu coração endurecido, você nunca estará no caminho, sempre estará marginalizado. Sempre. Você pode vir em todo o culto e dormir no culto. Você pode vir em todo o culto e ficar preocupado com a sua unha, com a sua namorada, com o seu almoço. Você vai estar sempre à beira do caminho, você nunca vai estar lá mesmo. Não vai estar lá. Por quê? Porque simplesmente você não sabe, você não consegue entender, você não vê, você não dá importância para aquilo. Você não consegue entender que ali está sendo decidido salvação ou condenação para a tua própria alma. Consegue ver, está amortecido, embriagado, não está sóbrio. Não está sóbrio. Não tem estado de consciência para entender. É isso que Cristo está falando. Olha a semente. Olha como que essa semente chegou nas nossas mãos. Olha por tudo que passou essa semente. Olha o que aconteceu com os pregadores genuínos dessa semente, os profetas do Antigo Testamento, Cristo, os apóstolos do Novo Testamento, os reformadores. Quantos mártires, quanto sangue foi derramado para você estar sentado aqui confortavelmente, para essa semente estar sendo lançada no teu coração, e você não entende nada, não sabe, não percebe, não discerne. Tua vida está sendo em jogo aí. Pessoas que entenderam, deram sangue para que essa semente chegasse até você. Pessoas vão hoje lá naqueles países lá, sofrer na mão daqueles bárbaros que os prendem, os decapitam, porque eles querem levar a semente para aquelas pessoas que estão lá, porque eles entenderam o valor da semente. E nós estamos aqui. Então, irmãos, a semente é importante, coloca no teu coração. Cristo é o verbo. A palavra é viva e eficaz e poderosa. Ela que irá nos salvar ou nos condenar. Outra semente cai nas pedras, né? Verso 12. Aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e as arrebata no coração facilmente. Porque ela está endurecida ali, não está nem aí para a semente. Ela professa que crê, mas não dá importância, não dá valor.
Aí o diabo vem e arrebata aquela palavra. Para não suceder que crentes sejam salvos. Verso 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ao ouvindo a palavra, note que todos ouvem. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas não tem raiz, eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. Ou seja, uma semente que não vai encontrar um local para produzir a sua raiz. Caiu na pedra. Aquela pessoa que recebe com alegria, aquela emoção. É por isso que nós não fazemos apelo. Essa questão de fazer apelo, que entrou na igreja, foi um erro muito grande, que aconteceu por volta dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, onde eles enchiam os estádios fazendo cruzadas evangélicas e faziam apelo e dava a sensação que aquelas pessoas estavam se convertendo. Você, aquele dia tantas pessoas aceitaram Cristo. Quem disse? Quem sabe disso? Quem sabe? Lança uma semente numa terra e vê se vai produzir a espiga ou não. Você não sabe. Você não sabe se vai produzir fruto bom ou se não vai. Aí no momento de emocionalismo, no momento que a pessoa está vulnerável, no momento que a pessoa está lá precisando de uma solução particular para a vida dela, ela fala, eu vou aceitar Cristo, vou fazer uma oração aqui, quem sabe resolve a minha vida, quem sabe meu marido volte, quem sabe minha namorada me aceite, quem sabe eu ganhe na loteria, quem sabe eu seja promovido na empresa, ou sei lá o que está habitando a mente dela. Aí ela pega e vai lá fazer uma oração aceitando Cristo, como solução para a sua vida. Isso não é conversão. Ela pode até fazer aquilo com alegria, ou ela pode até crer realmente naquilo que está sendo pregado, e ela com alegria, ela pega e vai lá, e no dia seguinte, na semana seguinte, e no mês seguinte, e no ano seguinte, ela vai passar a vida inteira, vivendo do mesmo jeito, achando que fez uma oração de 5 minutos e aceitou Cristo, quando na verdade é Cristo que nos aceita. Quando na verdade é nós que devemos nos quebrantar diante de Cristo, como aquele publicano, e falar, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Me aceite, por favor. Faça essa semente produzir fruto em mim, Deus. Eu apelo, eu rogo, eu clamo, eu imploro ao Senhor. Não me deixe perecer, eu preciso do Senhor. Não é essa sensação que eles criaram, que Cristo precisa de nós. E fazem até promessa. Se eu passar na faculdade, eu vou 3 cultos seguidos. Aí Cristo vai falar, que bom, ele vem no culto, vou fazer ele passar na faculdade, vou ficar tão feliz que ele vai vir no culto. Somos nós que precisamos dele. Nós. Somos nós. Somos todos iguais. Todos iremos perecer sem esperança, se a semente não frutificar nos nossos corações. Glória a Deus por essa semente. Obrigado, Deus, por essa semente. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque se não for essa semente, eu vou padecer e padecer mesmo. Mesmo. E o tempo não vai voltar a ponto de eu falar, Senhor, me dá uma segunda chance. E ninguém vai refrescar minha dor. Nem se eu olhar para o céu e falar, olha, pede para algum desses aí que eu conheci em vida e que estão salvos aí, que molhe o dedo na água e me refresque um pouco aqui, me dá um pouco de alívio. Não pode. Existe um abismo entre nós aqui e vocês aí, de forma que quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para lá. Quem não entender a parábola do semeador não vai entender a parábola do rico e do Lázaro. Não vai entender as outras. Senhor, me dá essa semente. Esse deve ser o motivo da nossa oração. O motivo da nossa oração é, Senhor, não é, resolve meus problemas, me dá um aumento de salário, me dá uma namorada, faz com que eu case, faz com que meu marido pare de beber, faz com que meus filhos saiam da droga. Tudo bem, nós devemos orar e levar tudo a Deus como súplica e ação de graça. Mas a nossa oração mais importante é, Senhor, que essa semente produza em mim, no meu coração, Senhor, que ela produza 100 por 1. Não me deixe a minha própria sorte. Mesmo que meu filho saia das drogas, mesmo que meu marido pare de beber, mesmo que eu arrume casamento, mesmo que eu ganhe promoção na empresa, nada disso vale a pena. Nada disso. Agora, com a tua semente, tudo isso vai ser grande bênção na minha vida. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores.
Então, com a tua bênção, Senhor, com a tua bênção, que meu filho saia das drogas, que meu marido pare de beber, que eu consiga a promoção que eu quero na empresa, com a tua bênção. Mas acima de tudo, antes de mais nada, Senhor, salva a minha alma, porque eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador, que nada mereço. Obrigado por essa semente. O outro é que caiu no espinho. Verso 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram. Mais uma vez eu repito, note que todos ouviram. Todos ouviram. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Os espinhos, aquela que a semente caiu no meio dos espinhos, são os que se deixaram levar pelas ambições, prazeres da vida, tristezas, preocupações exageradas, ou mesmo pelo amor ao mundo. Lembra que o apóstolo Paulo, lembre-se de Demas. O apóstolo Paulo, ele fala, Demas, amando o presente século, me abandonou. Demas viu alguma coisa que lhe atraiu muito lá em Tessalônica. Que ele era um dos cooperadores de Paulo. Ele estava junto com Paulo nas aflições, nas alegrias, levando a semente também para diversas pessoas. Veja que o semeador não importa. O semeador não importa. O que importa é a semente. Demas estava lá junto com Paulo também, levando a semente. Assim como Judas estava na missão dos 70, junto com os outros, levando a semente. O semeador não importa. Não é o agente semeador, é a semente que é importante. E Paulo diz, Demas, amando o presente século, me abandonou. E nós sabemos historicamente que Demas foi para Tessalônica. O dia que ele foi levar boa semente para Tessalônica, ele viu alguma coisa ali que encantou seus olhos. Ele viu alguma coisa ali que o impediu de continuar na boa semente. Ele viu alguma coisa ali que sufocou a semente que estava sendo lançada dentro dele mesmo. E alguma coisa ali o tirou do caminho. E por fim o solo fértil. Verso 15. Aqui caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Quem tem bom e reto coração? O próprio Senhor Jesus diz que do coração do homem surgem os maus desígnios. Todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. O homem foi criado bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quem tem bom e reto coração? Ninguém. Ninguém. Aqui reside o milagre. Aqui reside o milagre da semente, que vai produzir em alguém que não é bom. Quando o jovem rico procurou Cristo, Cristo mesmo sem ter pecado, o jovem rico falou, bom mestre, Cristo já interrompeu ele. Como dizem, vou usar um termo popular, na lata. Cristo interrompeu ele. Por que me chamas bom? Todo este mundo perverso, convivendo com todo tipo de pecado aqui. Estou expulsando o demônio desse povo. Por que me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus que está no céu. Agora, se Cristo, que nunca pecou, pelo simples fato de ser um ser humano que estava aqui, disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom. Só há um que é bom, é Deus que está no céu. Imagina nós, se Ele que nunca pecou, imagina nós, que arrogância seria desprezar a semente quando ela é lançada no nosso coração. Só essa arrogância aí já nos torna merecedores do inferno, irmãos. Só essa nossa indiferença, nós acharmos que não precisamos disso, estamos preocupados com coisas banais e rejeitamos a semente. Só isso já é motivo da justiça de Deus nos levar para o inferno. Agora, aqueles que a recebem
ao que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Aqui está o milagre de Deus que opera a fé no coração do homem. Não é o homem que aceita, não é o homem que escolhe, não é o homem que decide. É Deus que opera esse milagre no coração do homem. O milagre da conversão é muito maior do que o milagre da ressurreição de um corpo físico que morreu. Muito maior. Porque neste solo que não tem como ser fértil, quando nós estamos recebendo a semente, nós falamos: Senhor, prepara o meu coração para receber essa palavra. Prepara o solo da minha vida, frutifique em mim essa palavra. Ele faz o milagre ali. O milagre não está em nós aceitar ou deixar de aceitar. O milagre está na autoridade de Deus. Mesmo este coração sendo imperfeito e desesperadamente corrupto e enganoso, neste momento, onde a minha palavra estará sendo ministrada, ele se tornará bom e reto. Para receber a palavra, para que a palavra encontre amparo, para que a palavra seja acolhida e onde ela crie raízes e crie frutos permanentes da salvação dessa pessoa. Porque eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim buscar e salvar o coração corrupto dessa pessoa. Então, o solo fértil são os que de fato recebem com alegria, sem ressalvas, sem procrastinação, aí deixa para depois. São aqueles que de fato se envolvem, acolhem a semente, se tornam como Cristo, bons e retos, aqueles que querem iluminar o mundo, porque receberam essa semente. Veja o que Cristo fala depois, veja aqui a parábola da candeia, logo em seguida, verso 16, ninguém depois de acender uma candeia, isso aqui logo depois que ele fala, o que cai em bom e reto coração é o que retém a palavra, estes frutificam com perseverança, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-o sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis. Lembra? Todos ouvem. Não depende do tipo de pessoa, mas de como a pessoa ouve. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado, porque ninguém tem nada, porque tudo aqui pertence a Deus. Agora compare esse verso 18 com o verso 8. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o verso 18 ele diz: vede, pois, como ouvis. Então, a parábola do semeador, se trata da semente. Nós somos um tipo de pessoa só, ou seja, destituídos da glória de Deus. Pecadores que merecem ser condenados. O que vai fazer a diferença aqui é se nós vamos clamar a Deus: Senhor, eu dou importância para essa semente, porque essa semente aqui é a minha vida, é minha tábua de salvação. É só essa sementinha que tem poder para me salvar. Porque se ela não me salvar, eu posso professar que eu creio em Deus, posso fazer qualquer coisa, mas se essa semente não entrar em mim e não produzir em mim, ela vai morrer. Essa semente é a palavra de Deus. Veja só para nós terminarmos, o que Jesus fala sobre si mesmo, em João capítulo 12, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então Jesus fala, ele está falando sobre ele mesmo aqui, ó. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele é a semente, ele é a palavra, ele é o verbo.
Ele veio e morreu para produzir fruto de salvação naqueles que ele veio buscar. Aqueles que ele veio buscar, ao receber essa semente, entende que não quer mais amar a sua própria vida, mas ver tudo isso como perca, mas odeia a sua vida nesse mundo. Eu me desprezo, me odeio por eu ser pecador, mas eu quero perseverar para a vida. E agora, só para nós terminarmos, veja só, como esse aqui é o que ele se refere ao da beira do caminho, né? Olha como ele se refere aos outros três. Aqui mesmo no capítulo 12 de João, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ou seja, não recebe a semente, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no último dia. A própria semente vai determinar salvação ou condenação eterna.